Estamos aqui no programa Médico dos Médicos, um programa que é feito para você e para sua família, para trazer informações sobre saúde, informações com especialistas de vários temas que você possa querer escutar, aprender. Traremos sempre informações, sempre à luz da Palavra de Deus, reconhecendo que o Senhor vai respeitar o especialista da terra. Eu sou Raíssa Soares, estaremos começando hoje a série Prevenindo Doenças Respiratórias. O vírus da gripe é pequenininho, mas faz o maior estrago porque a gente não vê. Quando chegar da rua, lava a mão. Se alguém pegou na sua, lava a mão. Se enrolou com a gata, lava a mão. Condução tava lotada, lava a mão. Segurou algum dinheiro, lava a mão. Previna-se. Ao tossir ou espirrar, cubra bem o nariz e a boca com um lenço. Lave as mãos frequentemente. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Hoje nós vamos falar sobre como prevenir doenças respiratórias. Em alguns meses do ano, em que a temperatura esfria, é muito comum criança, adulto, idoso começarem a ter manifestações respiratórias na via aérea superior e na via aérea inferior. O que nós precisamos saber é cuidar do ambiente que nós estamos. Se nós tivermos cuidado o ar que a gente respira, o cuidado e o zelo com este lugar, que seja o lugar que você dorme, a cama, o colchão, o cuidado aonde você passa grande parte do dia, todo o zelo com a higienização desse lugar vai te ajudar, a você e sua família, a respirar um ar melhor. Uma dica boa e simples, você compra pequenos forros de plástico, cubra o seu colchão e o travesseiro. Se você não tiver condição financeira para trocá-lo, como os especialistas recomendam, com uma frequência grande. E às vezes nós precisamos trocar a cada 6 meses um travesseiro, a cada 1 ano os colchões. E isso fica dispendioso para todos nós. Então cuide, especialmente se na sua casa tem alguém que é alérgico, que tem asma ou rinite, recubra o seu colchão e o seu travesseiro com essas superfícies de plástico que vão isolar o ar que a gente respira quando você está deitado dormindo. Uma outra coisa muito importante para prevenir doença respiratória é você cuidar das paredes da sua casa, do seu quarto, e é importantíssimo que você lembre, você ou quem cuida das suas coisas, de higienizar o ambiente sempre com pano úmido. Cuidado com a parede que tenha mofo. É importante nós tirarmos esse mofo, podendo usar vinagre ou o próprio cloro diluído. Tira o mofo das paredes. Se você não tiver recurso para pintar, passical, esse ambiente vai se tornar mais limpo, sem substâncias e micro-organismos que, quando inaladas, elas trazem doença respiratória, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Temos que tomar muito cuidado com o hábito de higiene que é diário na sua casa. Então, quando você, seus filhos e o seu esposo, seja lá os seus pais idosos que moram com vocês, cuidado e crie o hábito de higienizar diariamente aquela poeira que a gente não vê. É a poeira que é atrás do móvel, é a poeira atrás do guarda-roupa, é a poeira no topo dos armários. Sempre higienize com pano úmido. Isso vai fazer o seu ambiente mais limpo. Abra as janelas, deixe o sol entrar na sua casa, no seu quarto. O sol é inimigo dos ácaros, que são pequenos micro-organismos que se acumulam na poeira, micro-organismos que se acumulam em papel. Ácaro ama papel. Aqueles livros que estão muito tempo parados são fonte de muito acúmulo de ácaro. O colchão, que é muito antigo, naquela espuma, multiplica ácaros como se fosse uma pipoca em panela. Então, proteja o seu ambiente e isso vai te ajudar a manter um ambiente aerado, mais ventilado, limpo, livre desses micro-organismos. Quando nós estamos em épocas mais frias, as doenças respiratórias nos causam espirros, que é uma defesa do nosso corpo para a gente sempre limpar a via aérea, que são as narinas. A tendência de todos nós, quando vamos espirrar ou tossir, é levar a mão à boca. Isso deve ser um hábito que a gente vai cortar. Por quê? Todas as vezes que nós levamos a mão até o rosto,
vários, milhões de micro-organismos vêm à mão e você passa, às vezes, esfrega uma mão, às vezes passa na roupa, a sua mão passa a ser fonte de contágio de vários micro-organismos. Quando você toca em algo ou cumprimenta alguém, você está levando aquele micro-organismo para outra pessoa ou disseminando no ambiente, dentro do ônibus, na maçaneta da porta, na pia que você pega, que você vai lavar. É fundamental. O que a gente chama, nós, os médicos, nós falamos que é necessário fazer a toalete da tosse. Vai espirrar, vai tossir, leve o cotovelo próximo dos lábios e tussa direcionado nessa região. Você vai evitar que partículas se disseminem no ar e onde você estiver, pessoas vão evitar inalar aquele micro-organismo que pode para ele também gerar um quadro respiratório, seja uma gripe, seja um resfriado. Quando você precisar, e se você puder ter ao seu alcance um lenço de papel, ao invés de usar o braço, use o lenço, ponha sobre a face, você vai espirrar ou tossir, jogue esse lenço no lixo e, se possível, lave a mão com água e sabão. Se você não tiver água e sabão aonde você está trabalhando, é interessante você usar álcool. Pode ser o álcool em gel ou álcool comum, friccionando até que o álcool seque na mão. Dessa forma você higieniza aquela mão que tocou no lenço. Isso é tão importante que nós sabemos que essas pequenas atitudes vão prevenir as doenças respiratórias, porque cada um está cuidando de si. E o que o Senhor fala para nós sobre esses cuidados? Olha só, o fruto do Espírito Santo em nós nos traz o desejo de cuidar de nós pelo próprio amor que o Espírito Santo derrama sobre a nossa vida. Quando nós criamos a intimidade com Cristo através da palavra, através da busca do Evangelho, de querer conhecer aquilo que verdadeiramente o Senhor deixou escrito para nós, que é a própria Bíblia, quando você se apropria desse conhecimento e o Espírito Santo vai revelando a você as minúcias, os detalhes, aquilo que Ele quer falar com você no profundo, você é renovado automaticamente, sem nenhuma necessidade de grandes cirurgias, porque isso cabe ao Senhor trazer para nós. E esse fruto do Espírito, que eu disse em Gálatas, que está lá em Gálatas 5:22 como promessa para nós do fruto do Espírito, ele traz em nós esse desejo do zelo, de cuidar do outro, de cuidar de si mesmo. Quando nós buscamos essa essência que é do Senhor, todo o cuidado para nós é de trazer o cuidado conosco e com aqueles que nós precisamos cuidar. Então eu falo isso pelos pequenos, porque você que é mãe, que tem a criança pequena, que ela não consegue ter essa diferença entre o que ela precisa fazer com o próprio brinquedo, com as coisas da casa, mas você, mãe, pode ensinar o seu filho a ter ordem, você pode ensinar o seu filho a limpar aquilo que ele usa, a higienizar as mãos. É importante que os pequenininhos, desde piquititicos, aprendam que antes de se alimentar precisam lavar as mãos, depois que saem do banheiro precisam lavar as mãos, e é você, mãe, que vai ensiná-los desde pequeno. Ensina o pequeno o caminho que deve andar, porque quando crescer não se desvia dele, está lá em Provérbios. E quando todo esse transformar do Senhor na nossa vida, na sua vida, é dado de presente para você. E isso nós amamos. Por quê? Porque é dom gratuito do Senhor, é a graça do Senhor derramada sobre a nossa vida. E uma coisa que eu quero deixar no seu coração é que o Senhor, tudo isso que nós estamos falando, dessas dicas para você cuidar do seu ambiente, para prevenir da saúde, o Senhor, Ele vai sempre respeitar o especialista da terra. Você já deve ter escutado isso de algum médico ou de algum serviço de saúde que você foi e te deu essa orientação. E essa orientação, ela está na lei dos homens, mas o Senhor respeita esses especialistas e nós simplesmente cumprimos. Nós já voltamos daqui a pouco. Saúde é bom saber. Tuberculose tem cura? Tem sim. O tratamento e os remédios são gratuitos. Mas atenção, só é possível cuidar da tuberculose fazendo o tratamento até o fim. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. No
No bloco anterior, nós falamos sobre dicas para você poder prevenir você e sua família das doenças respiratórias. Falamos um pouco sobre a toalete da tosse. Eu queria ver com você, com mais detalhes, esse mecanismo tão importante que nós usamos e orientamos as pessoas a cumprir, que é você aprender, entender a importância de não usar as suas mãos quando espirrar ou tossir. E eu queria chamar a atenção agora para você, telespectador. Ensine aos seus filhos. Crie o hábito de mudar essa atitude, de levar, porque é quase automático. A gente vai espirrar, a tendência é levar a mão ao rosto. Crie o hábito de, quando for espirrar ou tossir, leve o braço até a boca, de forma que as partículas não se disseminem pelo ambiente. E ensine os seus filhos a fazerem isso. Quando você começar a ter essa prática, essa nova prática de criar essa nova toalete, esse hábito de vida, os seus filhos, vendo você ter essa atitude, automaticamente eles criam o hábito. É muito comum a gente ver em reuniões em que às vezes alguém nesse auditório, ou numa sala de aula, ou num ambiente de escola, uma pessoa tem o espirro e usa o braço. Se alguém do lado colocou a mão, ele lembra, porque vários meios de televisão, desde o ano passado, já estavam trazendo essa necessidade da gente usar a toalete da tosse, porque isso é verdadeiramente comprovado por especialistas de que esse hábito evita a disseminação de doença respiratória. Nós temos os micro-organismos, quando nós usamos o cotovelo e a roupa do nosso corpo, nós retemos esses micro-organismos nesse tecido. E isso vai evitar disseminar a doença. Por que doença respiratória é tão comum em épocas frias? Vários são os motivos. Nós mantemos ambiente fechado. Pelo frio, a gente anda de ônibus, a janela do ônibus está fechada, 6 horas da manhã. Pegando um ônibus, ele está muito cheio, tem mais de 30 pessoas, é frequente você não ter uma janela aberta. Então todos respiram o mesmo ar. É necessário que as pessoas que estejam atentas a isso, entrem no ônibus, abram a janela superior do ônibus para ventilar. Tem motoristas que a gente observa que são mais conscientizados, às vezes eles deixam a porta aberta, que é inadequado, porque é questão de segurança. Então você que está dentro do ônibus, preste atenção nas janelas abertas, porque nós precisamos ventilar a janela, o ambiente como um todo através das janelas. Nós ficamos naturalmente usando mais roupas que estavam guardadas o ano todo. Aí, quando abre aquelas roupas e esfria, você tira do seu armário, da sua gaveta, de onde você guardou as suas roupas, que ficaram boa parte do ano acumulando umidade, acumulando crescimento desses ácaros que eu já tinha dito anteriormente. E quando você põe a roupa, quando você veste aquela roupa ou tira o edredom ou o cobertor, eles estão repletos de ácaros. E isso para você, para os seus filhos, isso vai trazer aumento da doença respiratória. Por quê? Porque nós temos a mudança climática, então o ar frio que nós respiramos, ele predispõe, quando você inala aquele ar frio, alterações inflamatórias dessa região do nosso aparelho respiratório, ele fica mais sensível. Então, o vírus que está circulando, se aqui está muito frio, ele é capaz, quando a gente inala esse vírus ou essa bactéria, ele vai instalar processos infecciosos. Então, a mudança climática, a mudança do próprio ambiente que nós estamos, e se ele está muito contaminado com ácaros ou com outras partículas que começam a se disseminar, porque o ambiente está fechado ou as pessoas estão tossindo e espirrando sem proteger, todos esses fatores, eles se acumulam e aumentam a nossa incidência de doença. É claro que o que nós percebemos, inclusive quando a gente cuida de crianças, o estado emocional daquelas crianças, ele influencia muito, do adulto também. Mas é muito comum a gente ver crianças que estão sob estresse. Às vezes a casa tem um ambiente confuso, um ambiente tenso, um ambiente com muito conflito. A resistência do ser humano, ela altera quando nós estamos sob estresse. É importante você, mãe, você, pai, que escuta esse programa, preste atenção no ambiente que você tem dado à sua casa, porque às vezes a tensão que a criança está vivendo, que o adulto está sob estresse no trabalho, está trabalhando muito, está dormindo pouco, está se alimentando mal, a nossa resistência contra a enfermidade, contra as doenças de uma forma geral, e nessa série nós estamos tratando das doenças respiratórias,
essa alteração predispõe o nosso corpo a ter a manifestação da doença com mais frequência. Todas essas dicas que nós estamos trazendo a você, nós precisamos de escutar, entender e colocar em prática. Nada que nós possamos escutar, se a gente verdadeiramente não tomar para a nossa vida e mudar a nossa rotina, nós vamos colher frutos. A palavra de Deus nos fala que a fé sem obra é morta. Nós não precisamos agir, nós não precisamos nos deixar ser levados pelo mover do Senhor na vida dos outros, nós precisamos deixar ser levados por orientações que são saudáveis. Nós estamos aqui para ajudar você e sua família a reconhecer o que você pode fazer, independente de você chegar até o médico, mas o que é seu, o que é sua responsabilidade para cuidar da sua vida. Nas próximas séries, nós vamos abordar doenças respiratórias, o que você precisa saber até você chegar ao especialista, até você procurar o médico, para ele poder te dar as orientações corretas, tanto da árvore respiratória superior, como da árvore respiratória inferior. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que é muito importante nessa época do ano, é o aglomerado de pessoas. É muito comum as pessoas procurarem alguns lugares ou frequentarem lugares onde que normalmente as pessoas ficam com uma coleção muito grande. Então, muito cuidado. Se você está resfriado, está gripado, tossindo, evite ir ao cinema, evite ir em lugares fechados, porque você vai ser um veiculador de partículas. Nós reconhecemos que as pessoas que têm manifestação respiratória, quando entram em serviços de saúde, devem usar máscaras cirúrgicas para evitar contaminação. Nem todas as unidades, ou clínicas, ou hospitais, ou unidades de saúde, têm às vezes essa recomendação. Então, quando você se dirigir a um lugar para procurar um especialista, um médico para te atender, tome cuidado, esteja num lugar onde que você saiba que tem janela, está aerado, fique próximo da janela para que você, que está acometido de uma enfermidade respiratória, não seja fonte de adoecimento do outro. Vamos cuidar da nossa saúde e da saúde do outro, porque você sabe que você seria fonte de contaminação para o seu vizinho. Ambiente de trabalho, que você às vezes trabalha com mesas com seus colegas de trabalho, e você, sem perceber, esquece da toalete da tosse. Aí, lembre sempre disso. E aí, se você evitar manusear com as mãos contaminadas com micro-organismos, você vai manusear objetos que o outro também manuseia. Tome cuidado, usando a toalete, protegendo o seu colega, você vai estar tendo uma atitude que é a própria atitude de zelo com o outro, do amor com o outro. Nesta série que nós estamos abordando, que é a prevenção de doenças respiratórias, nós vamos abordar nos próximos programas a asma, que é muito frequente nesta época do ano. Tanto as rinites, as asmas, sinusite, pneumonia, nós temos a intenção de trabalhar, de levar a informação para você, sua família, do que você pode fazer para se cuidar melhor e daquilo que quando você procurar um especialista para ele poder te atender. É necessário que seja consultado um médico quando você tem sintomas que não melhorem. Os profissionais de saúde, eles são capacitados e formados para te ajudar você e ajudar a sua família. Hoje nós temos no nosso meio profissionais que têm uma compreensão grande e especialmente quando a gente aborda doença respiratória, para que você seja acolhido, atendido e possa também beneficiar os outros que estão ao seu redor. É com grande prazer que nós estamos trazendo essas informações para vocês. Nós teremos daqui para frente algumas matérias deste programa em que você poderá perguntar ao programa, trazer perguntas para que a gente possa responder. Nós poderemos consultar especialistas no programa em que vão clarear, trazer à luz de informações e traremos sempre esse recheio da palavra de Deus, daquilo que o Senhor nos fez como seres abençoados e abençoadores da palavra, abençoados e abençoadores para a sua vida nesta série do programa Médico dos Médicos. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa
que tem causado graves problemas. Porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Estamos aqui com uma lista de e-mails que amigos e conhecidos fizeram ao programa. E o Fábio, ele não fez uma pergunta, ele fez várias perguntas. E sobre esse assunto que nós estávamos contando agora, sobre doença respiratória, o Fábio faz a seguinte pergunta: tomar gelado piora a rinite? Ele fala que ele é portador de rinite há muito tempo e que todas as vezes que ele toma bebida gelada, ele tem o nariz entupido. Por que isso acontece? Na verdade, tanto a temperatura externa fria quanto a bebida gelada, ela vai gerar na nossa estrutura, tanto bucal quanto a árvore respiratória, as narinas, um aumento do processo inflamatório. E isso vai gerar a obstrução. O ar por onde estaria passando por dentro da nossa narina, essa cavidade ela vai ser estreitada pela própria reação inflamatória. Quem tem rinite, nós vamos abordar a rinite no próximo programa. A rinite é um processo inflamatório crônico da via nasal. E todas as vezes que usar o gelado ou entrar em ambiente gelado, a rinite vai piorar. Ele faz uma outra pergunta: por que existe coriza? A coriza é essa aguinha que nós temos no nariz quando nós gripamos ou quando nós choramos. Aquilo é coriza. A coriza, na verdade, é uma manifestação que pode ser do quadro gripal ou de um quadro de infecção respiratória, em que nós vamos, dessa reação inflamatória que o nosso corpo tem, você vai perdendo inicialmente essa secreção que é meio líquida, parece uma aguinha. E com o decorrer do quadro gripal, ela tende a mudar de cor. Se você começa de um quadro gripal, que vai durar aí de 3 a 4 dias, tende a cura, mas se você complica, se essa gripe complica, essa coriza, ela vai mudar para uma cor mais espessa, mais amarelada. Aí nós já entramos num outro bloco de doença respiratória que nós vamos falar no próximo programa. O Fábio também pergunta se a rinite tem cura. A rinite, ela tem controle. Na verdade, nós que somos servos do Senhor, que sabemos que o Senhor pode todas as coisas, muito além do que a medicina que prevê, eu acho que realmente a cura é do Senhor. Para a medicina, a rinite é uma doença crônica que precisa ser controlada, com medicações inclusive de sprays. Existem vários modelos de sprays nasais, que são substâncias que são comercializadas em pequenos tubos, em que são prescritas por médico, em que a pessoa passa a usar em cada narina, às vezes 1 ou 2 vezes por dia, e isso vai controlar os sintomas. Então, se você tem rinite, que é essa manifestação, você está com um quadro, parece que o nariz está sempre gripado, você está sempre gripado o ano inteiro, coceira, você amanhece com uma vontade de coçar o nariz que é muito incomodativa, procure um médico que ele vai te ajudar. O Marcelo, que é outra pessoa que nos manda uma pergunta, ele pergunta para nós qual é a diferença entre gripe e resfriado. Isso é uma pergunta interessante, porque o nome gripe, as pessoas normalmente tendem a reconhecer a gripe como algo mais forte, que acomete a pessoa com febre, ela fica mais prostrada, e o resfriado como algo que é algo mais simples. Não, eu estava só resfriado. Para a medicina, nós reconhecemos gripe e resfriado como uma manifestação, que é uma manifestação aguda da árvore respiratória, e que não tem muita diferença no meio científico. Quando nós tivemos muitas discussões ano passado sobre o surto de H1N1, esse contexto foi muito levantado, foi muito polêmico. Isso é gripe suína? Não existia resfriado suíno, existia a gripe suína. Então, normalmente a gente tende a fazer a diferença entre o resfriado como uma manifestação gripal leve e a gripe como um quadro um pouco mais exacerbado. Bom, se você tem alguma dúvida, se você gostaria de fazer alguma pergunta ao nosso programa, vai ser um prazer poder te ajudar, poder responder. E aquilo que eu não souber, claro que eu não sei tudo, o Senhor sabe, eu não.
Mas aquilo que eu não souber, nós estaremos consultando especialistas para poder trazer a você uma informação precisa, uma informação preciosa para a sua vida e da sua família. Você pode mandar um e-mail para o programa médico dos médicos, sem acento e sem intervalo, @hotmail.com. Se você tiver dúvida, mande para nós a sua dúvida, será um prazer responder, e pode divulgar com seus amigos. Divulgue o nosso programa, vamos abençoar e ser abençoadores. O vírus da gripe é um bichinho bem danado. Então é muito importante prevenir. Sempre colocar o lenço na frente do nariz. Toda vez que espirrar. Toda vez que for tossir. E sempre lavar bem as mãozinhas. Não esqueça entre os dedos. E as unhas bem limpinhas. E o vírus vai embora, vai pra bem longe daqui. O importante é ter saúde. O importante é prevenir. É isso aí, garotada. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Eu quero agradecer você, sua família, aqueles que nos escutaram, os nossos telespectadores, que nós desejamos que você tenha sido abençoado com essas informações, que isso tenha sido bênção para você e para sua família. E nós voltaremos no próximo programa, trazendo mais informações para você. Que Deus te abençoe, que o poder do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, e que verdadeiramente você possa tomar para si esse grande amor do Senhor, que é para renovar todas as coisas, que é o poder do grande Espírito Santo de Deus. Amém. Fica com Deus. Porque as pessoas se unem para construir um sonho, um futuro, para enfrentar um problema. Quando existe união, as forças se multiplicam, porque juntos fazemos mais. Com a união de todo o Brasil, conseguimos reduzir os casos de dengue em cerca de 46% no país. As chuvas e o calor estão aí. Mais uma vez, precisamos nos unir. Mobilize sua comunidade. O combate não pode parar. Brasil unido contra a dengue. Este é o programa Médico dos Médicos, um programa que você e sua família receberá dicas de saúde, parecer de especialistas e poderá ainda perguntar para nós, conversar conosco para nós esclarecermos as suas dúvidas. Eu sou Raíssa Soares, apresentadora do programa em que nós sabemos que Jesus é o nosso médico dos médicos.